Pegue a palavra de Deus, amados. Abra comigo em Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos dar continuidade, amados, à exposição da carta aos Romanos. E agora, assim como nós aprendemos na semana passada, Paulo ele não fala mais de doutrina. Ele quer ver a prática agora. Porque até o capítulo 11, Paulo ele vai trazer um monte de ensinamentos, ele vai apresentar o verdadeiro evangelho, mas a partir do capítulo de número 12, Paulo ele é como se dissesse para a igreja assim: agora chega de teoria, eu quero ver na prática. Eu quero ver vocês praticando essa palavra. E Paulo ele vai anunciar aqui como que nós devemos nos relacionar. Então, eu vou ler aqui com você, em Romanos 12, a partir do versículo de número 3, e nós vamos ler até o versículo de número 8. Assim que você encontrar, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém? Põe assim a mão na altura do teu coração. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, meu Deus, nós precisamos de Ti, ó Pai, para todas as coisas. Meu Deus, nós já sentimos a Tua presença no meio da congregação, porque, meu Deus, nós Te louvamos, nós oramos a Ti e cremos pela fé que o nosso louvor subiu assim como o céu desceu aqui neste lugar. Nós cremos, meu Pai, que a nossa oração ela foi ouvida aqui, que o Senhor já está mudando vidas, mudando casas, mudando pessoas. Mas, meu Deus, se nós estivermos aqui nessa casa e não ouvirmos a Tua voz falar conosco, a nossa vinda aqui terá sido em vão, Pai. Por isso, meu Deus, eu peço ao Senhor, fala com cada vida aqui presente, com cada pessoa que está aqui. Vem tomando, meu Deus, as dificuldades, porque a nossa incapacidade, meu Deus, de compreender as coisas que são de cima é muito grande. Por isso, meu Deus, traga, meu Pai querido, a luz para os nossos olhos, para tirar, meu Deus, toda a escuridão das nossas vistas que tente nos impedir de compreender a Tua palavra. Por isso, meu Deus, abençoa as nossas vidas, mas não nos poupe, Pai. Aponte os nossos erros, aponte os nossos defeitos, fale com cada vida que está aqui, mas não nos deixe, meu Pai, sair da mesma forma que entramos, ó Deus. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar e preste bastante atenção, porque Deus ele quer falar com você. Amados, ouvir é fácil. Praticar é que é difícil. Porque a prática das coisas, ela requer um desejo de superar obstáculos, de ir mais além. E muitas das vezes as pessoas,
elas até são nutridas de uma boa palavra, de uma boa mensagem, mas quando chega no momento de praticar aquilo que o Senhor Jesus, ele nos ensinou ao longo da palavra, é muito difícil. Por isso que Paulo, ele dos 16 capítulos da carta aos Romanos, ele gasta 11 ensinando, e o único intuito que Paulo ele tem na carta aos Romanos é levar as pessoas à salvação. Ele não ofende a fé de ninguém, ele não ofende as pessoas, só que ele apresentando a verdade de uma maneira muito clara, a carta aos Romanos, ela começa a tratar com o indivíduo, porque ela leva a pessoa para muito perto de Deus. E Deus é como se fosse um farol. Quanto mais perto da luz você estiver, mais defeitos você vai ver que tem. Eu disse aqui ao longo das ministrações que quando você não conhece a Deus, você pensa que é uma bênção. Você é bonzinho, você não rouba ninguém, você é uma pessoa maravilhosa que todo mundo conversa, que todo mundo quer, às vezes, ter contato. Mas à medida que você vai entregar a vida para Jesus, aquele que nunca pecou, você vê que tem muitos defeitos que precisam ser melhorados. E à medida que você se aprofunda nas Escrituras, você vai ver que por mais tempo de caminhada que você venha a ter, você necessita do perdão de Deus. Você necessita do favor do Senhor. E Paulo aqui em Romanos 12, na semana passada, só recapitular para você entender o contexto que Paulo está dizendo. Paulo, primeiramente, ele começa a ensinar as pessoas a se relacionar com Deus, a maneira que tem que se relacionar com Deus. E Paulo, ele vai mostrar que se antes o teu corpo, ele era instrumento para o pecado, agora em Cristo, o teu corpo, ele tem que ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se antes você ali ficava dançando, sensualizando, rebolando, sendo instrumento do pecado mesmo, agora em Cristo, o teu corpo, ele tem que ser para a glória e honra do Senhor. Pastor, mas isso não é fácil, por isso que é sacrifício. Você tem que lutar para não fazer as coisas que desagradam a Deus, para que seja um culto racional. E eu disse aqui na semana passada que o culto na igreja, ele tem 2 horas, mas lá fora tem mais 22 horas. Ou seja, a pessoa, o culto, ele vai continuando. Porque eu até citei na semana passada o seguinte: por que você não encontra ninguém bebendo dentro da igreja? Eu estou pregando aqui, a pessoa ela poderia estar com uma lata de cerveja na mão bebendo, ou com um cigarro aceso, e eu pregando, e eu perguntei para as pessoas o porquê que não tem. Aí as pessoas podem pensar assim: ah, pastor, é por causa da reverência com Deus, reverência na casa de Deus. Aí você tem reverência aqui dentro e lá fora não tem. Aí o culto não é racional. Aí foi um culto inútil, porque você veio na igreja, mas não mudou de vida. Você veio para a igreja, mas o teu comportamento, ele continuou sendo o mesmo. Então Paulo, ele começa a falar com os irmãos assim: meus irmãos, o culto ele não para. Se você entregou a tua vida para Deus, lá no seu trabalho, tudo que você fizer tem que glorificar a Deus. Na tua casa, tudo que você faz na tua casa tem que exaltar o nome do Senhor, porque Deus ele continua sendo adorado em todos os momentos. Amém? Paulo ele vai falar da vontade boa, perfeita e agradável. E eu falei com os irmãos que a vontade boa, perfeita e agradável de Deus é diferente da nossa. Porque às vezes a pessoa ela confunde a vontade boa, perfeita e agradável com você ter dinheiro, com você ter praia, com você estar no Nordeste, com você estar batendo selfie, com você estar com a mesa cheia. Não é. Não é isso. A boa, esse estilo de vida é a sua boa vontade perfeita para si mesmo. Mas, igual eu citei os exemplos de Jó,
que perdeu tudo que tinha, porque ele conhecia antes só o Deus da bênção, mas no final ele conhecia o Deus que muda histórias. Ou seja, tudo que Jó ele passou fez parte do plano perfeito de Deus, da boa, agradável, perfeita vontade do Senhor para Jó, para que ele se apresentasse de uma maneira diferente. Então, esse é o nosso relacionamento com Deus, é entender que talvez você que está passando uma dificuldade hoje, pastor, estou desempregado, pastor, estou passando um aperto, talvez você está na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você tem que simplesmente aceitar, passar por ela, porque no final você vai estar glorificando a Deus por tudo que você passou em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor? Louvado seja Deus. Mas agora, Paulo, ele vai tirar o foco do relacionamento com Deus para o relacionamento com nós mesmos. Você sabe se relacionar com você mesmo? Hein? Você tem um bom relacionamento com você? Ou você é daquelas pessoas que olham no espelho e falam, você é cabeça dura demais, viu? Olha o que você foi fazer, olha que má nota que você deu. Ou você é daqueles que se arrepende dos seus atos, trata mal a você mesmo. Então, Paulo ele vai começar a explanar esse assunto aqui, e é aqui que nós vamos aprender. Diz aqui no versículo 3, a parte A diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Olha só o que Paulo está instruindo as pessoas, a não pensar de você mesmo mais do que você realmente é. Porque ninguém te conhece mais do que você mesmo. É você e Deus que sabe as lutas que você passa, as dificuldades que você tem. Às vezes você está sorrindo por fora, mas está triste por dentro. Os momentos são difíceis. Então, primeira coisa que Paulo ele orienta aqui, amados, é que você não exija, não pense de você mais do que você realmente é. Porque, por exemplo, tem pessoas que eles se autoelogiam. Ah, que eu sou assim. Você conhece pessoas assim que a cada 10 histórias que conta, ela em 9 é o herói? É chato essas pessoas, dá vontade de falar, sai pra lá, você não tem jeito consigo. Porque ninguém gosta, mas de pessoas que se autoelogiam. E o autoelogio, sabe o que ele gera na pessoa? Ele gera complexo de superioridade. Sempre a pessoa é melhor do que todo mundo. E ainda mais cristão tem um risco muito sério. Os cristãos, muitas das vezes, eles pensam que são o maná do céu. E não é assim, não. Aqui na igreja, só tem gente errada, buscando fazer o que é certo. Ninguém aqui é santo a não ser Jesus. Inclusive eu, os obreiros, todos nós estamos nivelados aqui como pecadores. Mas tem pessoas que já não entendem isso. Paulo está dizendo, amados, você não pode pensar de si mesmo além do que convém. Porque senão dá um complexo de superioridade, aí fica aquele cristão insuportável. Você vai falar de Jesus para a família, a pessoa, se não souber colocar bem as palavras e mostrar que a intenção não é fazer o mal, mas trazer o bem para a vida daquela pessoa, ninguém consegue conversar com ela. Quer um exemplo na Bíblia? Diz aqui em Lucas capítulo de número 18, Jesus ele vai citar o exemplo dos religiosos que eram os fariseus. E Jesus ele vai mostrar que nem Deus, ele é muito chegado nesse tipo de comportamento. Diz aqui, em Lucas 18, no versículo de número 10, assim que você encontrar, diga glória a Deus. Olha só o que Jesus ele vai dizer. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar.
um fariseu e o outro publicano. E, amados, o publicano, ele era considerado um traidor da pátria, porque ele trabalhava para Roma sendo um judeu. Ele era considerado uma pessoa que traiu a sua nação. Mas esses dois homens, o fariseu, que era o religioso, que era a elite religiosa da época, e um considerado traidor, eles entram no templo com o propósito de orar. Versículo 11. O fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo. Olha só, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Imagina só que desagradável, hein? Eu chegar aqui na igreja, Deus, obrigado por o Senhor ter me alcançado, por eu não ser igual o Márcio aqui, por eu não ser igual o André, que esses aqui não prestam, eles são terríveis, são pessoas maldosas. Meu Deus, eu te agradeço sempre. Olha, Senhor, você viu como eu estou uma bênção, né? Estou devolvendo o dízimo de tudo, estou fazendo a obra. Que desagradável, amados. Que deselegante. E aí diz aqui, ó, essa era a oração do fariseu de si para si mesmo. E aí diz aqui no versículo 13, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa e não aquele. O fariseu, ele orava expondo as suas qualidades a Deus. Mas o publicano, ele dizia: Senhor, ele nem levantava a cabeça, porque ele sabia dos erros dele. E ele batia no peito e falava: Senhor, deixa eu estar junto de ti. Se faça propício a mim. Eu preciso de ti porque eu sou pecador. E aí diz a palavra, Jesus, ele vai mostrar que o publicano, ele sai do templo completamente justificado. E o fariseu, ele saiu pensando que estava justificado. Então, quando uma pessoa tem esse complexo de superioridade, ela simplesmente nem a justiça de Deus ela alcança. Você quer alcançar a justiça de Deus? Primeiramente, reconheça que você é falho, que você é pecador e que existe um Deus que pode mudar a tua vida. Diga assim: existe um Deus que pode me justificar. Pastor, por que Deus ele não gosta de pessoas assim? Por que eu não posso falar das minhas virtudes para Deus? Amados, porque nós só podemos ser pessoas melhores unicamente pela graça de Deus. Unicamente por ela. Foi a graça que te alcançou, que te faz uma pessoa melhor, que me faz uma pessoa melhor. Não é o seu currículo, não é a sua faculdade, não é nada dessa terra. É a graça de Deus que pega uma pessoa ruim e faz uma pessoa abençoada por Deus. Outro motivo por que eu não posso ficar me autoelogiando, justamente porque a própria palavra de Deus, ela vai mostrar que Deus, ele abomina esse tipo de situação. Olha só o que diz em Tiago, capítulo de número 4. Vamos lá na carta de Tiago, capítulo de número 4, no versículo de número 6. Tiago, meio-irmão de Jesus, ele vai deixar aqui esse relato. E isso é muito forte, amados. Tiago 4, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ninguém perde nada em ser humilde. Ninguém é maior
do que quando ele é humilde. A pessoa pode ser o presidente, ela pode ser um presidente de uma multinacional, se não tiver humildade, ele não é nada. Pode ser um excelente pregador da palavra de Deus, se não tiver humildade, ele é absolutamente nada. Pode carregar a Bíblia o dia inteiro, falar de Deus, postar no Facebook um monte de frases, se não tiver humildade, é absolutamente nada. Olha o que diz em Mateus, capítulo de número 6, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, no versículo de número 16, até os versículos de número 18, diz assim, olha, Mateus 6,16, olha o que Jesus ele vai falar aqui. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Amém? Olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Que você tem que ser diferente daqueles que se acham melhores. Seja sempre humilde, tanto no orar, no buscar a Deus, porque a palavra do Senhor, ela vai dizer, amados, que bem-aventurados são os humildes, porque deles é o reino de Deus. Eu tenho certeza que se Deus ele encontrar na tua vida um coração humilde, transformado para Ele, Ele terá preparado uma morada lá na glória para você, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então, amados, o perigo de você falar de si mesmo mais do que você realmente é, primeiramente é o complexo de superioridade. Mas vamos aqui em Romanos 12, volta lá comigo, no versículo de número 3, a parte B, ela diz que nós não podemos pensar mais do que convém, e Paulo ele continua dizendo aqui, ó, Romanos 12, versículo 3, a parte B diz assim, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Amados, o que Paulo está dizendo? Você não pode ter complexo de superioridade. Eu sou mais, eu sou melhor. O que ele orienta? Que você tenha moderação consigo mesmo. Você tem que ter uma opinião moderada. Você, por exemplo, não pode também ficar com um complexo de inferioridade, que aí também não é de Deus. Você fala, quer saber? Eu sou o bichinho de Jacó. Eu sou nada, o pó da terra. Somente isso. Se for com moderação, tudo bem, amados. Mas você também não precisa se depreciar. Você não precisa, por exemplo, achar que Deus ele não pode te salvar. Se você, por exemplo, está aqui na casa de Deus com o coração voltado para Deus, por que Deus ele não pode te salvar? Depende dele. Ele é soberano na sua salvação. Nós aprendemos isso. Ele salva quem ele quer, na hora que ele quer, da maneira que ele quer. Você não pode se autodepreciar, porque, amados, tem um monte de pessoas cheias de síndromes, de complexos. Igual, por exemplo, lá em Números 13, diz que Moisés ele vai avistar a terra prometida de longe, e ele vai mandar ali 12 espias para ver se a terra era realmente excelente. E aí, diz a palavra do Senhor, que enquanto dois, que era Josué e Caleb, que foram ali na terra, voltaram dizendo, olha, a terra é maravilhosa. O cacho de uva, ó, é desse tamanho. A gente trouxe até um ali para vocês verem. A gente teve que trazendo nas costas o cacho de uva. Então a terra vale a pena. Tem um problema, mas a gente vai vencer porque vale a pena. Os outros 10,
eles tinham um complexo de inferioridade tão grande que eles começaram a dizer assim, mas não vale a pena, porque perto dos gigantes nós somos como gafanhotos, e nós somos gafanhotos mesmo. Eles começaram a se depreciar, a gerar um complexo de inferioridade tão grande, igual você que está aqui na igreja, meu irmão. O que pode impedir de você avançar, chegar nos teus sonhos e nos teus projetos? Você mesmo. Porque se Deus ele tiver uma promessa na tua vida, igual eu sei que ele tem, você já tem a garantia que você vai chegar no final cantando o hino da vitória. Mas até lá, quem pode impedir é você. É você ficar se depreciando. Ah, não, eu fui humilhado quando eu era criança. Mas você já cresceu, meu irmão. Ah, eu passei fome quando eu era criança. Mas hoje você não passa mais. Ah, eu levava o caderno no saco de arroz. Mas hoje não precisa. Para quê que você vai ficar se depreciando? Olha para Deus. Olha para o Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela diz que Deus, ele levanta o pobre do pó, meu irmão. Ele faz do fraco um campeão. Ele levanta o necessitado e faz assentar entre os príncipes da terra. Deus, ele é contigo. Você precisa ter uma boa autoestima. Você precisa disso, sem se desprezar, porque quando você se despreza, você também despreza aquele que te criou. Quando você fala, não, tá tudo errado em mim. Não, peraí, Deus ele fez tudo certo. Você tem que ter uma boa autoestima de olhar ali no espelho e falar, poxa, imagem e semelhança de Deus, hein? Que benção, hein? E algumas coisas ajudam, né? Ajuda igual, você não vê as mulheres, tem aquele monte de cosméticos ali, né? Aquele creme para aqui, para ali, para lá, né? Tem uma tinta que joga no cabelo que ajuda a autoestima a melhorar um pouco, né? Compra sempre uma roupa ali, a mulher gosta de um sapato, compra um sapato, fala, olha, fiquei até mais alta, a pessoa tem 1,50 m, ficou com 1,70 m, mas o quê? Fica feliz. Você precisa ter uma boa autoestima, sem se exaltar, mas também com moderação. Você não é a pior pessoa do mundo. Por mais que alguém diga, você não presta, você não é a pessoa pior no mundo, tem uma coisa que é inegável. Jesus, ele te ama. E se ele te ama, ele pode te salvar em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui, amados. Versículos de número 4 e 5. Diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Amados, nós somos um com o nosso irmão. Paulo está mostrando aqui que eu sozinho também, literalmente eu não consigo chegar a lugar nenhum na ótica de Deus. Porque o que diz a palavra é que nós somos um com o nosso irmão. Diga assim com o seu irmão, eu sou um com você na fé. Mas, amados, cada um de nós é diferente. Somos diferentes. Igual aqui, ó, você vai ver pessoas altas, pessoas baixas, pessoas negras, pessoas brancas. Você vai ver homens, vai ver mulheres. Mas, amados, nós somos diferentes, mas é Deus quem nos escolhe e nos coloca no lugar certo. Imagina, por exemplo, o corpo humano. Tudo foi colocado no lugar certo, amados. Tudo. Às vezes eu fico olhando e falo, olha só como que Deus ele é maravilhoso. A orelha escuta, ela está nas extremidades para ouvir. Igual dois alto-falantes mesmo, o nariz, a boca, os olhos, a visão. Você já parou para pensar se os olhos fossem na sola do pé? Já parou para pensar que luta que você ia passar todo dia? Como é que você ia fazer para ver as coisas?
Imagina só se os membros eles estivessem em lugares trocados. Que luta que você ia passar? Então Deus ele coloca os membros no lugar certo. Assim como dentro de uma igreja, nós temos os membros, nós temos os obreiros, nós temos pregadores, nós temos pastores, e cada um ele está no lugar que Deus ele preparou para ele. Amém? Quando Deus ele quer mudar isso, existe aquela coisa chamada chamado ao coração. Que aí a pessoa que estava sentada fala, agora eu quero ficar de pé, quero ajudar a servir. Aquele que estava no canto da igreja fala, agora eu quero pregar. Só que, amados, a gente tem que tomar muito cuidado para não começar a querer o que é do outro. Ah, agora eu não quero ser mais pé, não. Eu quero ser olho. Você tem que tomar muito cuidado pelo seguinte fato, amados. Por exemplo, nós vemos muita gente hoje que quer isso aqui, ó, o microfone, mas não quer o gabinete para atender os depressivos. A pessoa ela quer chegar, pregar, gritar, falar, mas não quer parar para ouvir as pessoas. Não quer dar aconselhamento quando a pessoa fala, pastor, e aí, o que acontece com a minha vida? Fala comigo. Eu preciso de ajuda, eu estou precisando de visita, o demônio está me assombrando, eu preciso de uma orientação. Aí a pessoa fala, conversa com o obreiro tal, porque o obreiro tal, ele vai te aconselhar. Então, tem muita gente que quer isso aqui, ela quer o que é do outro, mas não quer a cruz que o outro carrega. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Às vezes a pessoa passa perto da sua empresa, ou da função que você tem numa determinada empresa. Eu quero ser o gerente, mas não quer o fardo que o gerente carrega. Não quer ter a cobrança. E eu vou te dizer, não é gostoso não, viu? Já fui gerente de restaurante. Eu me lembro de um dia que 3 horas da manhã, eu dormindo, aí eu olho para um celular que meu patrão me deu, só para mim e para ele. 3 horas da manhã, eu nem precisa falar alô não, eu falo, oi, seu Marcelo. Oi. Ele falando comigo, você esqueceu a luz do escritório acesa. Eu falei, pelo amor de Deus. Não dá para ser feliz. A pessoa ela quer o crachá, mas não quer o fardo que o outro carrega. Igual, por exemplo, todo mundo olha para a sua família, sua família está feliz, todo mundo quer a felicidade, mas não olha o preço que você paga em oração de joelhos. Todo mundo quer um namoro feliz, mas não olha o tanto que você está orando, que você está buscando, que você está lutando contra o pecado. Todo mundo quer. Então nós, como servos de Deus, temos que entender que nós somos um com o nosso irmão. Deus nos colocou no lugar certo, nos colocou no melhor lugar que Ele poderia. Amém, amados? E amados, outra coisa, isso demonstra que não tem crente autossuficiente, não. Porque às vezes a pessoa ela fala assim, eu não preciso da igreja. Precisa sim. Tem hoje um monte de pessoas que aderiu à moda dos desigrejados. Eu não congrego. Mas nós precisamos de congregar. Nós precisamos sim. Porque às vezes a pessoa ela fala assim, não, eu não preciso. Então vamos examinar. Amados, pensa bem comigo. Se nós, cada um é um membro de um corpo, não existe membro autossuficiente. Se cortar a mão, ela continua mexendo? Continua? Sim ou não? O que vai acontecer com ela? Apodrecer. Ela morre. Mas o corpo, ele continua caminhando. Se você vai dentro da churrasqueira, está cheio de carvão ali, até vermelho, tira uma brasa ali e coloca ela fora para você ver. Ela esfria. As outras não continuam fumegando ali dentro. Corta um galho de uma árvore. O galho morre, a árvore ela continua. Assim, amados, somos nós. Nós precisamos de um corpo, nós precisamos estar congregando. Porque isso evita que nós venhamos enfraquecer na fé. Pensa bem, uma ovelha no meio de um rebanho, ali com um pastor cuidando, dificilmente o lobo ele pode até atacar, mas se tem pastor, ele vai com a vara, ele vai ali expulsando o lobo, mas uma ovelha sozinha, ela é uma presa fácil. O lobo ele vem, ele devora ela morre, ela vira carne, ela vira comida para os devoradores. É assim.
Você não vê uma pessoa quando se afasta da igreja, ela volta para o mundo. Primeira coisa que faz, Satanás leva ela para o boteco, leva ela para as drogas, leva para um monte de coisas erradas. Mas por quê? Porque um dia fala, não, quer saber, eu desisto. Não congrego mais, para mim já deu, não. O que eu sempre aconselho, amados? Nós não somos uma igreja perfeita. Igual aqui, ó, nós não temos carteirinha de membro, porque você é livre. Você é livre. Você precisa congregar. Quando você olha aqui e fala assim, eu não estou conseguindo receber a palavra que vem do altar para a minha vida, eu entro da mesma forma e saio da mesma forma, vazio. O que você tem que fazer? Procura uma igreja para você congregar. Ah não, pastor, mas me falaram que se eu sair da igreja, eu estou amaldiçoado. A igreja não é nossa, a igreja é de Jesus. É Ele quem morreu na cruz. Você não é propriedade minha, você não é propriedade do Ministério Pão Vivo, mas do Senhor você é. Ele te encaminhará, Ele te conduzirá num lugar abençoado para você crescer. Amém? Mas em nome de Jesus, não cai nessa não. Não fica sem congregar não. Porque se Deus ele tem uma grande obra na tua vida, Ele é fiel para cumprir, amém? Amados, e Paulo está dizendo aqui também que tem que ter uma mutualidade. Se nós somos um corpo e somos uns com os outros, eu preciso de você e você precisa de mim. Você pode dizer isso para alguém? Eu preciso de você, meu irmão. Não, mas não é da sua família, não. Você tem que cutucar alguém que você não conhece e falar, eu preciso de você. Porque, amado, é um ajudando o outro. É um suprindo o outro. É assim que tem que funcionar. Igreja é isso. É um corpo, cada um com a sua função. Pensa bem, ó. Você está aí em jejum ainda, alguns não comeram nada de manhã. Então eu vou falar de uma coisa que o cristão mais gosta, de comer. Amados, imagina só, você vai sair agora de casa, vai voltar para casa e vamos colocar, você vai comer uma carne. Fala uma carne gostosa aí, de grandão, você que é perito em carne. Ó, maçã de peito, ele é gorduroso. Mas tudo bem, aquela maçã de peito bem abençoada na panela ali, uma carne abençoada. Mas, amados, pensa bem comigo. Se a pessoa estiver gripada, igual nós vivemos hoje em tempos de pandemia, que a pessoa, quando está com Covid, não sente gosto, não sente cheiro, mas quem está gripado também é a mesma coisa. Não sente gosto, não sente cheiro, não sente nada. Imagina aquela carne maravilhosa, os olhos cumprem a função dela. Na hora abre aquele buraco no estômago, o estômago cumpre a função dele. E aí você tem a mão que logo já vai no palitinho, você já pega aquele pedação de carne. Aí você coloca dentro da boca, a boca cumpre a função dela. Começa a mastigar, triturar, mas na hora do gosto você fala, que gosto de nada, que papel é esse? Não cumpriu a função. Então é um membro precisando do outro para que o sucesso seja total. Se nós queremos chegar no final da caminhada cristã, não existe esse negócio, eu não dependo de ninguém. Não existe não. Eu dependo de você. Se você precisar de mim, eu estou aí para te ajudar. Não tenho muito para oferecer, mas o que eu tenho, eu não tenho medo de dividir, porque eu tenho certeza que Deus pode multiplicar. E é assim que a igreja ela cresce na graça do Deus Todo-Poderoso. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor? Louvado seja Deus. E amados, e aí, versículo de número 6, Paulo ele vai começar a dizer aqui que o membro do corpo da igreja, ele sabe usar bem os dons que recebeu. E isso aqui é muito interessante, porque costuma dar até um pano para a manga essa explanação que diz aqui, olha, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Amados,
O que você entende como profecia? Pensa aí um pouquinho. O que você entende? Porque às vezes a pessoa ela pensa que profecia é você trazer uma revelação. E isso não é, amados. Uma coisa que nós temos que entender, olha, a palavra grega para profecia, ela nos dá a ideia de transmitir uma palavra. Você tem que transmitir a palavra. E as profecias, elas estão aqui, ó. Entenda isso? Toda profecia que não vem daqui, na verdade, não é uma profecia. Não é. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa fala, não, fulano de tal foi usado para falar comigo. Existe? Existe. Existe. Mas qual que é a diferença de você chegar numa igreja e o pastor lhe pega, você tá desesperado, fugindo de Deus e o mundo, e o pastor ele fala, abre lá em Jonas. Você está fugindo da vida. E Deus ele começa a falar com você, começa a tratar com você, mostrar os seus erros. Isso não é profecia, não? E veio da palavra de Deus. Veio direto da boca de Deus para a sua vida. Veio direto do coração de Deus. E amados, a proporção da fé é quando uma pessoa, por exemplo, ela quer, às vezes, se sente obrigada. Igual, por exemplo, não tenho nada contra, viu? Mas eu também não consigo entender como que se consegue falar tanta profecia no atacado e no varejo, amado. Antes, os profetas usados por Deus, eles se levantavam e falavam, assim diz o Senhor a todo Israel, eis que vem dias em que cortarei o teu braço e a geração da tua família. Ele falava para a congregação inteira. E depois o profeta, ele se calava. Mas hoje em dia você vê, Deus está mandando dizer que isso, amados, não é profecia. Entende isso? E corre um sério risco de ser uma profetada daquelas. Porque, infelizmente, se não vier do coração de Deus, vai entristecer pessoas, vai deixar pessoas fracas, vai deixar pessoas falhas. Amados, diz aqui em 1 Coríntios capítulo 2, vamos examinar na Bíblia o que a palavra de Deus ela fala. Em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo de número 14, olha só o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 14 ao 16, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que Paulo está dizendo? Você quer saber se a profecia é de Deus? Abre a Bíblia e tudo que for falado aqui, no altar, você tem que estar acompanhando aí. Se casa. É igual a igreja de Bereia. Paulo ele chegou pregando e fala, peraí, deixa eu abrir a Bíblia aqui, vai falando agora, que eu vou conferir tudo aqui dentro da Bíblia, se é verdade mesmo. Porque a Bíblia, ela é a base daquilo que Deus ele quer para as nossas vidas. Quem consegue entender isso, diga glória a Deus. Olha só o que diz em Gálatas, capítulo de número 1. Gálatas, capítulo de número 1. Você está em Coríntios aí, avança um pouco. Depois da 2 Coríntios vai ter a carta aos Gálatas. No capítulo 1, no versículo 8. Olha só o que Paulo ele vai dizer aqui. Gálatas 1:8 diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que nós
que vos temos pregado seja maldito, seja anátema. Se vier alguém, ainda que fosse um anjo do céu, pregando um outro evangelho, acrescentando qualquer coisa, essa pessoa é maldita, esse ser é maldito. Então, é muito perigoso, amados, uma pessoa, ela não conhecer a vontade de Deus e falar que conhece. Mas agora, eu quero te falar a minha opinião. Isso aí eu estou te ensinando a beber direto da fonte. É isso que a palavra diz. Pastor, tem gente usada por Deus? Tem muitas pessoas usadíssimas por Deus, com vida com Deus, que dão bons testemunhos do Senhor, que são usadas para falar conosco. Só que, amados, aquilo ali, você não precisa, por exemplo, se alguém vier falar com você assim, olha, Deus, eu estava orando, estava incomodado, Deus, ele para você ficar tranquilo que ele vai entrar na tua causa. Se você, por exemplo, ouviu, não sai dizendo amém, não. Porque às vezes você não tem causa nenhuma para entrar. E às vezes você vai começar a caçar causa para entrar porque alguém disse. Não é assim. Quando vem de Deus, vai coincidir. Você tem obrigação de examinar se aquilo ali vem de Deus. Você não julga quem vem, se é um velhinho, se é um gordinho, se é um fortinho, se é um de terno, se é um de pano de saco. Não, você não julga a pessoa. Mas aquilo que é dito para a tua vida, usando o nome de Deus, você tem que julgar. Pode ser o reverendo estratosférico. Você tem direito de julgar. Aquele que é espiritual, ele julga aquilo que é dito. Espera aí, deixa eu ver esse caso. Se for para a tua vida, diga amém. Amém. Deus, ele pode, mas isso, na verdade, não é uma profecia, não é uma revelação. Isso é um aviso de Deus para a tua vida. Que ele está no controle de todas as coisas. Que ele está contigo naquela batalha. Que ele está com você. Embora, se você ler a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus, ele disse assim, eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Com tempestade, com chuva, com dificuldade, eu estarei junto com você. Jesus, ele não vai te abandonar. Confia nisso. Amém? Então, amados, o dom de profecia hoje, ele seria a pregação da palavra. Ali, em 1 Coríntios 14, 3, mas vamos ler em 2 Timóteo, no capítulo 3, 16, a gente já está indo para a reta final. 2 Timóteo 3, 16, olha só o que diz a palavra de Deus, que a profecia, ela é a pregação. Olha o que diz, 2 Timóteo 3, 16, toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Ou seja, a palavra de Deus, ela faz tudo isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Todo mundo que sobe em cima do altar, você acha que está com a vida na presença de Deus? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Será que toda pregação que você ouve, ela te leva para a salvação? Porque você vê muita pregação que a pessoa ela já sobe com o intuito, né? Ó, vou pregar e no final eu já aplico nessa pessoa essa ideia aqui. Então, você vê que não tem aquela revelação de Deus para te levantar, para te colocar de pé. Pastor, quando que eu vou começar a entender tudo isso? Quando você ficar com a Bíblia aberta e começar a entender a palavra de Deus. Amém? Diga para quem está do teu lado, aprenda a palavra de Deus. Amém? Vamos lá em Romanos 12, no versículo de número 7, ele vai dizer aqui, ó, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Olha, a palavra ministério aqui, ela é diaconia. Ela fala do dom de serviço na casa de Deus.
Tem pessoas que têm esse dom, mas você não pode só se restringir a apenas àqueles que são ordenados. Igual, por exemplo, tem pessoa que não aguenta ver as coisas sem fazer, que ela vai lá e faz. Igual, às vezes tem irmãos na igreja que acaba o culto, ele cumprimenta as pessoas, aí vê um copo no chão, já pega um copo, já vai colocando ali, já joga no cesto e depois vai embora. Isso é chamado. A pessoa ela tem esse dom de Deus, esse dom de servir. Ela não consegue ficar quieta. Às vezes ela vê alguém triste na igreja, ela nem é um obreiro, ela falou, vem cá, deixa eu conversar com você um pouquinho, o que aconteceu? Você está meio triste? Minha vida deu uma virada para baixo. Então vamos virar ela para cima. Deus ele é contigo. Tem gente que é assim. Se você tem esse dom de ministério, dedique-nos ao ministério. Você não pode, você tem que cuidar desse zelo. Lembrando que o teu primeiro ministério é a tua família. A hierarquia é Deus, família e depois a igreja. Não é Deus, a igreja e a família depois, não. Senão você fica o dia inteiro na igreja e a sua família não vai entender isso. Vai passar a prova. Deus, família e igreja. Amém? Porque às vezes não adianta a pessoa ser um excelente pastor, um excelente obreiro e a casa está toda destruída. Aí não adianta. Diz a palavra de Deus que quem não cuida da sua casa não pode cuidar da casa de Deus. Quem não consegue, por exemplo, como que eu vou falar de casamento com o meu casamento ruim? Pastor, então o senhor não passa luta? Não, muitas lutas. Mas a gente vence todas. Na força do nosso Deus. Amém? Ele diz aqui, o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O dom do ensino, a pessoa que tem esse dom, pastor, queria ensinar as pessoas. Primeiro, quem gosta de ensinar tem que gostar de aprender. Porque no dia que você falar, eu não preciso aprender mais nada, ali cessou o seu ministério de ensino. Pessoa que quer ensinar, ela tem que gostar de ler. Quem gosta de ler aqui, diga glória a Deus. Livros. Quem gosta de ler livros, diga glória a Deus. Já perdeu a potência. Porque às vezes a pessoa gosta de ler, eu gosto de estar na estrada, eu leio o que está escrito nas placas, né? Não, eu falo livros. Quem gosta de ensinar tem que gostar de ler. Não pode ser preguiçoso. Tem que gostar de levantar cedo. Aí já mudou já o semblante já. Está igual Pedro, quando Jesus olhou para ele e disse, caiu-se do semblante na hora. Então não pode ter essa preguiça, porque senão, amados, a pessoa ela não consegue se esforçar mais. O pastor Eliseu, ele dizia assim que um teólogo ele é um eterno aluno. Ele sempre está aprendendo, ele sempre busca para poder ensinar. E ele continua dizendo aqui, no versículo 8. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. Exortar, amados, não é dar bronca. A ideia da exortação no original é estar do lado da pessoa, incentivando ela, para levantar ela. Igual, por exemplo, às vezes a gente chama atenção, eu falo, minha irmã, você precisa levantar. Você precisa levantar a cabeça. Você precisa começar a exercer. Parece que está tomando uma bronca, mas não é. É te levantando, mostrando que você pode se doar mais, você pode chegar mais além. Está parado na tua vida, tem que ter alguém te empurrando e falando, vai. A fila está andando e você está parado, vamos lá. Você não gosta de mim? Gosto. Mas eu sou aquele que empurra. Eu quero ver você andando. Não quero ver a sua vida parada. Você não vê a mãe, o filho está o dia inteiro deitado no sofá. A mãe fala, meu filho, levanta daí. Por favor, vai entregar um currículo. Mãe, você não gosta de mim. Não gosto. Eu quero ver você bem. Quero te fazer um homem. Isso é exortar, é querer ver a pessoa para cima. Igual no dia da vigília, eu falei com os obreiros, você vai pregar. Ai, pastor. Falei, agora eu quero ver.
Ai, não, tem que me avisar. Não, já está avisado. Você tem 2 horas para fazer uma ministração para ministrar aqui, na vigília. Mas aí o quê? Você vai empurrando e quando todos pregaram muito bem. Mas por quê? Precisa de um empurrãozinho. Eu sou o que empurra. Eu empurro você, eu empurro, mas não no fogo. Tem gente que gosta de empurrar no fogo, né? Eu empurro você para frente. Eu quero ver você andando assim como Jesus, ele quer ver você lá na glória. Amém, meus irmãos? Diz, mas aqui vamos acelerar para finalizar. Diz aqui, o que contribui com liberabilidade? Liberalidade. Estou com liberabilidade na cabeça, mas é quase a mesma coisa. Liberalidade, amados. A pessoa que ama a Deus e não ama o dinheiro, ela consegue sempre ser liberal no momento da oferta. Isso é chamado, é ministério também. Quando eu me converti, o meu chamado era ser dizimista e ofertante. Eu falei, não, eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro e vou sustentar a obra de Deus. Eu entendi a minha função. E, amados, é aquela situação. Quando uma pessoa ela tem esse dom de Deus, Deus ele nunca deixa ela sem. Quando a pessoa tem liberalidade, ela consegue abrir do que ela tem, ela consegue entender que o que ela tem não é somente dela, mas pode ajudar outras pessoas também. Ela consegue ser fiel a Deus e fazer isso com liberalidade. Eu, por exemplo, eu nunca gostei de ficar sem ofertar em culto nenhum, em qualquer igreja. Se eu vou numa igreja, eu estou visitando, igual fui no encontro de casais, o pastor falou, olha, nós não vamos colher ofertas hoje, eu fiquei até triste, porque eu gosto de apresentar as minhas ofertas, porque eu sou grato a Deus. Então, eu sempre me esforço para quê? Para que eu nunca venha me apresentar diante de Deus vazio. Não que todo dia você tem, mas sempre, amados, que você puder, não, isso é chamado de Deus. E Deus, quem está sempre semeando, sempre estará colhendo. Claro, igual eu disse para você, com alegria no coração, numa oferta na casa de Deus com raiva, vem com a cara fechada e fala, aqui, ó Senhor, não. Você tem alegria em ser fiel a Deus? Traga os seus dízimos, as suas ofertas com alegria, porque aí você vai colher da alegria do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Amém, amados? E aí ele diz mais aqui, ó, o que preside com diligência. O que ele está dizendo aqui? O dom de presidência é um dom de liderança. E é diferente de cargo, amados. Você ter esse dom de liderança não é você ter um cargo, porque tem pessoas que têm cargo de líder, mas não lidera ninguém. Todo mundo pisa no líder, já viu? O cara sai, aí de repente, igual aquela máxima, o gato sai, os ratos fazem a festa, né? Então não era líder. Mas tem pessoas que não têm cargo de liderança e são muito respeitados. Elas conseguem influenciar porque as pessoas, elas seguem o líder. Elas conseguem seguir aquele que consegue influenciar. Ser líder é muito difícil. Não é para todo mundo, não. Porque o líder não tem o meio termo. Ou ele é bênção ou ele é maldição. Ou ele leva as pessoas para um lugar melhor, ou ele afunda todo mundo. Você não vê aquele pessoal, vamos fazer uma greve? Aí, de repente, junta aqueles 7, 8 no embalo. Na segunda-feira está todo mundo mandado embora. Poxa, o líder julgou nós para as cobras, né? Todo mundo pensa assim. Mas tem pessoas que não, falam, olha, vamos melhorar aqui o nosso comportamento, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí a empresa cresce, todo mundo ganha aumento, todo mundo tem uma festa abençoada. É diferente. Então, ter esse dom de presidência ou de liderança tem que ser com diligência. A pessoa ela tem que cuidar muito bem para que ela não venha se corromper. E diz aqui, e quem exerce misericórdia com alegria? Misericórdia é você ser sensível às dificuldades e necessidades do outro e não fazer isso com peso. Amados, sabe o que é pior? Sabe o que é pior diante de Deus? É você ficar falando assim, ó, poxa, ajudei fulano,
Ajudei tanto. Poxa, eu comi aqui em casa. Emprestei dinheiro. Nossa, fui lá, fiquei no hospital a noite inteira. E quando eu mais precisei, sobrei. Oh, meu irmão, isso desagrada tanto a Deus, porque isso, na verdade, você não tem um dom de ser misericordioso. Você está com interesse, é troca. Isso não é dom. O que vem de Deus é o que você fez para a glória de Deus. Ah, pastor, mas fizeram errado comigo, meu irmão. Quem te justificará é Deus. As pessoas elas podem fugir da justiça terrena, mas da justiça divina ninguém foge. Mas não fica com esse coração amargo, porque geralmente quem fala isso não fala sozinho. Está falando com alguém, né? Nossa, você tem que ver, eu não amo, não gosto. Naquela pessoa chegou na minha casa, sentou nessa cadeira e depois fez isso comigo. Isso mostra quem ela é, não quem você é. O caráter, a falta de caráter da pessoa. O servo de Deus, eu tenho misericórdia e para mim não é peso. É você ver alguém precisando, ir lá fazer o bem, sem ficar esperando uma medalha de honra ao mérito, sem você ficar esperando ali que as pessoas digam para você no Facebook, ó, a obra é isso aí mesmo, tá? É doar cesta básica, é isso. Não, é você fazer para ninguém ver que quando você fizer desse jeito, a recompensa do Senhor, ela virá para a tua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir o nome do Senhor. Toda a igreja fique de pé. Toda a igreja. Graças a Deus, né? Põe a mão na altura do teu coração, amados. Deixa eu fazer uma oração por você aqui nessa manhã. Feche os seus olhos. Amados, o único que pode mudar vidas é o Senhor Jesus. Somente Ele. Ele pode mudar a tua vida, viu? Você que está longe dos caminhos do Senhor, você conhece bem a palavra de Deus. Hoje a gente vê tanto ensinamento falso, e eu digo que é falso porque eu analiso à luz da palavra de Deus, não daquilo que eu penso. Eu não faço desfavores para a igreja. Eu sei muito bem o que é ter ética. Mas uma coisa eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que você precisa estar em Deus, estar em Cristo, buscar mesmo a Deus, caminhar com o Senhor. Às vezes as pessoas elas chegam perto de mim e falam, pastor, eu estou saindo da igreja, mas eu estou indo para uma outra igreja. Eu falo, oh, meu irmão, glória a Deus, eu fico tão feliz, porque eu espero que eu tenha conseguido ser bênção na tua vida. Assim como muitas pessoas, elas vêm e falam, pastor, nós oramos, nós vamos ficar aqui na igreja. Eu recebo elas como um presente de Deus. Mas é porque, meu irmão, a vontade de Deus não é que você esteja sozinho. A Bíblia ela fala, não é bom que o homem esteja só. Então hoje aqui, talvez você está na casa de Deus, cheio de dons do Senhor na tua vida, mas está tudo parado. A tristeza que você sofreu, a decepção com o cristianismo, ela te machucou muito. Mas meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar com uma coisa, pelo Espírito Santo de Deus. O homem, ele pode te ferir, pode te machucar. Palavras que saem da boca do homem, elas podem te ferir e te machucar. Mas Jesus, Ele não vai te ferir. E as palavras dele
elas te sararão. Por isso que hoje eu quero convidar a você a ter vida com Deus, a andar com Jesus, a ser igreja, a voltar para os caminhos do Senhor. Talvez você está aqui e não entregou a vida para Jesus ainda, quer entregar hoje. Você pode fazer isso. Nós falamos tanto da mudança na família, que comece por nós. Talvez você está aqui afastado dos caminhos do Senhor, tem tanto tempo que você está longe da igreja, fez muita coisa errada, mas o mesmo Deus que um dia te levantou, Ele te levantará hoje de novo, se for necessário, para você andar na presença dEle. Mas eu também, amados, quero falar com você que talvez está sem igreja. Poxa, não fica assim não, está na hora de você firmar as suas estacas. Você está visitando, mas acabou que você não está em lugar nenhum. E eu creio que Deus ele tem grandes coisas para fazer na tua vida. Volta hoje a ser membro, para ser um galho da videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Pastor, eu quero hoje entregar minha vida para Jesus. Tem alguém que ainda não entregou e quer entregar hoje a sua vida nas mãos do Senhor Jesus? Se tiver, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Pastor, eu estou afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje eu decidi voltar. Eu quero voltar para Deus, eu quero voltar para o Senhor, eu quero voltar a fazer as coisas que agradam a Deus. Eu dependo de Deus. Se você quer voltar hoje para Jesus, você está afastado, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Pastor, eu estou muito fraco na oração, não estou conseguindo orar, não estou conseguindo me fortalecer, estou quase caindo. Não cai não, vem cá que eu quero orar pela tua vida também. Se você estiver fraco, deixa eu orar pela tua vida, porque aquele que está de pé tem que cuidar para que não venha cair, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém quer aproveitar essa oportunidade que Deus ele te dá nessa manhã de recomeçar, de escrever uma página nova na sua vida com Deus? Mais alguém? Olha que Deus, ele te chama pelo teu nome. Então aproveite, oportunidade boa é aquela que você aproveita ela. Amém? Você que está no teu lugar, põe a mão na altura do teu coração, feche os seus olhos. Vocês que estão aqui diante do altar, fala com Deus. É Ele quem pode te socorrer, é Ele quem pode te levantar. E Ele vai te levantar. Você vai sair daqui hoje de pé, com a cabeça erguida, não como o fariseu, mas sabendo que do alto vem o teu socorro. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Deus maravilhoso é te servir, ó Pai. Aqui diante do teu altar, meu Deus, estão os teus filhos, que sabem, meu Pai, que dependem da tua graça, que precisam de ti, que precisam, meu Pai, do teu toque na vida deles. Porque, meu Deus, a chama, ela está começando a se esfriar. Mas, meu Deus, o Senhor, meu Pai, é aquele que renova o azeite da lâmpada, meu Pai. Então, em nome de Jesus, que cada um dos teus filhos aqui diante do teu altar, que eles sejam alcançados pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor. Para que eles venham ser, meu Pai querido, instrumentos do Senhor aqui nessa terra. Para que eles venham viver para a honra e glória do Senhor. E eu te peço, a Deus, que no nome de Jesus, que os teus filhos que estão de pé hoje, que o Senhor mantenha-os de pé, firmados na tua promessa,
firmados, meu Pai, até o último dia da vida deles, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, é o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.